Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você é apenas mais um dos que me escrevem indignados com meus comentários bíblicos de submissão às autoridades. Talvez isso seja consequência de você não ler a Bíblia, não entender que cristãos não são israelitas que lutam pela defesa de seu território, ou talvez por se deixar pautar por seus instintos mais primitivos. As suas palavras a respeito do meu artigo intitulado "Sério que você assiste aos debates desse bobo da corte?", fecha aspas, as suas palavras foram essas: "Digo que tenho um filho pequeno e lutarei contra quem quiser torná-lo ateu, empurrar homossexualidade goela abaixo de uma criança, contra quem defende aborto, contra quem defende maconha, pedofilia e etc. Enfim, vou lutar contra eles sim. Pois enquanto vida eu tiver, ou a Igreja do Santo Deus estiver aqui, eles terão opositores." Bom, isso você disse, referindo-se a partir para a violência contra um autoritarismo de esquerda. No jornal de ontem, eu encontrei essa manchete bastante curiosa, abre aspas, "Traficantes usam pandemia para criar complexo de Israel, unindo 5 favelas na zona norte do Rio", fecha aspas. Trata-se de uma facção criminosa que utiliza símbolos bíblicos do Antigo Testamento para impor a sua lei no território onde domina, inclusive perseguindo religiões de matriz africana e destruindo seus terreiros. O chefe dos traficantes diz ser Arão, irmão de Moisés, e o seu braço direito ele chama de Jeremias, e a quadrilha toda ele chama de Tropa de Arão. Aí tem uma estrela de Davi e uma bandeira de Israel colocadas nos pontos mais altos da comunidade. Essa é o que a facção está fazendo. Essa sua sede de luta, vingança e justiça pelas próprias mãos pode ser também um complexo de Israel. Não um complexo no sentido territorial do termo usado pelos traficantes, mas um complexo no âmbito psicológico. Podem ser resquícios de uma doutrinação baseada na teologia do pacto, que sempre imperou tanto no meio católico quanto protestante fundamentalista. Esses que acreditam ser a Igreja uma continuação de Israel, portanto, com direito e responsabilidade de varrer do seu território tudo que for contrário à Bíblia. Se para Israel o seu território era a terra do Oriente Médio que Deus delimitou como herança das tribos de Israel, para a teologia do pacto, o território do cristão é o mundo inteiro, sobre o qual eles acreditam que os cristãos devem prevalecer. Ora, não foi o que o próprio Senhor Jesus disse quando falou, "Ide por todo o mundo"? Então, para muitos, isso é permissão suficiente para invadir países, fincar neles o estandarte de Cristo ou expulsar dos seus próprios territórios os que chegam trazendo um outro estandarte, que não seja o de Cristo. Um estandarte vermelho, por exemplo. Isso é puro sintoma de complexo de Israel no seu estágio mais medieval possível. Se você se preocupa com a influência que a esquerda possa ter no seu filho pequeno, é porque ainda não entendeu que a palavra de Deus diz aos pais e não ao Estado para criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6,4. O Estado tem a sua própria doutrina, tem a sua própria admoestação, que nem sempre é vinda do Senhor, mas é vinda de homens. É vinda da Constituição, das leis que os homens fazem. É um erro querer cristianizar o Estado, para exigir que crie os seus filhos e você possa se eximir dessa responsabilidade. Quando a árvore do vizinho cresce demais e os seus galhos começam a passar por cima do muro, deixando cair folhas podres no seu quintal, a solução não é eliminar a árvore ou o vizinho, né? Mas elevar a altura do seu muro de proteção. Os meus filhos já foram pequenos, hoje são adultos. Eu não precisei combater o mundo para criá-los, na doutrina e administração do Senhor, Efésios 6,4. Eu apenas aumentei a altura do muro de proteção das suas mentes e dos seus corações para que ficassem acima dos galhos e das folhas podres do mundo. O Senhor Jesus diz que somos luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,14. Isto não significa
que devemos obrigar nosso vizinho ou o Estado a ser luz do mundo. Essa é uma capacidade que tem somente o povo de Deus, não o povo que está debaixo da tirania do príncipe deste mundo, que é Satanás. Você reparou que a história se repete? Quando o povo terreno de Deus, os hebreus, habitavam no Egito, uma das pragas derramadas sobre aquele país foram as trevas. Veja a passagem. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, 21 a 23. O termo trevas espessas, trevas que se apalpem, nos fala de trevas tangíveis, quase que materiais, como um petróleo derramado em cima do Egito. Ou seja, se alguém acendesse uma vela, esta não seria capaz de iluminar, porque as trevas tomavam conta de tudo. Por isso, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. A passagem diz assim, mas você reparou também que a passagem diz que todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações? Pode ter certeza de que essa luz não era fornecida por Faraó, mas pelo Senhor Jesus. Mesmo porque o desejo do diabo, representado ali por Faraó, era o de deixar os hebreus saírem do Egito, desde que deixassem seus filhos ali, sob os cuidados da educação do Estado egípcio. O que Moisés respondeu? Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas. Hebreus 10, 9. Moisés conhecia muito bem o sistema educacional egípcio, porque ele tinha sido, abre aspas, instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, fecha aspas, Atos 7, 22. Muitos anos antes desse episódio, Moisés tinha sido criado pela filha de Faraó como príncipe do Egito. E quando ele se doeu de ver o seu próprio povo sendo maltratado como escravos, ele achou aí que a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado que ele tinha feito nas universidades faraônicas o tornavam capaz de libertar o seu povo. E todo mundo ia segui-lo. Lê do engano. Lê a história toda. O Senhor precisou desterrá-lo, enviá-lo ao deserto para ser pastor de cabras, reformatando a sua mente para eliminar toda a má ciência dos egípcios. Como eu sei que o programa que o Senhor usou para limpar a mente de Moisés foi eficaz? Bem, é só você comparar a passagem que diz que Moisés era poderoso em suas palavras e obras, decorrente de ter sido instruído em toda a ciência dos egípcios, Atos 7, 22, com o que ele diz mais na outra ocasião. Veja como Moisés retruca ao ser convocado por Deus 40 anos mais tarde, para liderar o povo de Deus. Ó Moisés, ó. Ai, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4, de 10 a 12. Cadê a eloquência que Moisés aprendeu no Egito? Mesmo com essa, mas o triste é que mesmo com essa garantia vinda do próprio Senhor, Moisés ainda se achava incapaz demais, e pediu que Arão lhe servisse de porta-voz, uma espécie de assessor de comunicação, para fazer a interface dele com o povo. Mas fica evidente que não seria com a capacidade de oratória que ele havia aprendido nas aulas de comunicação do Egito que Deus se comunicaria com o seu povo, mas com uma capacitação que viria do próprio Deus. Eu vi nas redes sociais uma discussão de pais e mães querendo que as autoridades tirem do ar um youtuber que tem exercido má influência nos seus filhos. Isso é tão risível quanto Moisés no Egito exigir que Faraó destruísse todos os pergaminhos, as estátuas e apagassem os hieróglifos das paredes, né, do Egito, do reino do Egito.
Será que esses pais nunca ouviram falar de controle de tablets, de smartphones, de internet e de disciplinar seus filhos em casa, ensinando-os a obedecer, acima de tudo, a autoridade no lar? Se você proíbe seu filho pequeno de aceitar doces de estranhos, de entrar no carro de qualquer desconhecido que abra a porta para eles, por saber que os seus órgãos podem acabar em algum frigorífico, por que você deixaria o seu filho entrar em qualquer canal que queira também roubar o cérebro dele, extrair o cérebro dele? É em casa que qualquer censura deve ser imposta. Sim, eu disse imposta, e pais frouxos precisam aprender que toda criança nasce em estado selvagem. E se ela não for domesticada, e domesticar tem a ver com prepará-la no ambiente doméstico para viver na sociedade, se ela não for domesticada, ela crescerá guiada por seus instintos mais primitivos. Ou será que você acredita mesmo que dará certo querer que a sua moral seja imposta aos governantes do Egito ou de Sodoma, para que eles cuidem de dar a seu filho uma educação cristã? Pode esquecer. Deus falou a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, Atos 7:6, como é a nossa, como é o cristão hoje. Se Ló tivesse seguido o exemplo de seu tio Abraão e habitado em tendas como estrangeiro na terra, ao invés de ir habitar em Sodoma e buscar ocupar uma cadeira de juiz à porta da cidade, ele não precisaria ter chegado a um nível tão baixo que foi o de oferecer suas filhas virgens aos sodomitas para as estuprarem e poupar os anjos hospedados em sua casa. Um cristão que confia que o Estado irá criar seus filhos dentro dos conceitos morais cristãos não deve se surpreender se descobrir depois que eles sofreram estupro mental desse mesmo Estado. Porque esse é o fundamento de uma educação ateísta. E não queira que o mundo se adapte ao modo como você quer criar seus filhos. Mesmo porque você não é do mundo e o mundo não é seu. Você crê nas palavras de Jesus? Sim, o mesmo Filho de Deus que desceu dos céus para morrer e resgatar pecadores deste mundo, viu? Não para melhorar o mundo, para tirar do mundo os salvos. Ele não perdeu o seu tempo lançando candidatura a algum cargo, na tentativa de fazer com que o Império Romano mudasse o seu modo de ser. Não! Você viu Jesus se candidatar em alguma eleição aqui no mundo? Não! Se o mundo vos odeia, disse ele, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, de 18 a 19. E ele diz mais, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus não rogava pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Pai. Ele está falando ao Pai. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, e assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os, que quer dizer separa-os, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha nós aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, de 9 a 21. Posso dar um conselho para você? Se preciso for, faça como a mãe de Moisés. Siga o que o faraó ordenou, lançando o seu bebê nas águas da morte do Nilo.
mas faça isso num cesto impermeável, para que o rio não entre nele. O problema não é o cesto entrar no rio, o problema é o rio entrar no cesto. Como fez a mãe de Moisés, mantenha o cesto próximo da margem, perto de você, ao alcance da sua mão. Assim que você tem que criar seus filhos. No meio das águas do Egito, mas ao alcance da mão. Se você morasse num país islâmico, o que você iria fazer? Querer que o governo mudasse a religião? Transformasse as mesquitas em catedrais? Usando do seu argumento, imagine a mãe de Moisés dizendo o seguinte, abre aspas, tenho um filho pequeno e lutarei contra quem quiser torná-lo ateu, empurrar o homossexualismo goela abaixo de uma criança, contra quem defende aborto, maconha, pedofilia, etc. Enfim, vou lutar contra eles, sim. Pois enquanto vida eu tiver, o povo do santo Deus estiver aqui na terra, eles terão opositores. Imagina a mulher de Moisés, a mãe de Moisés falando isso. Ok. Então você iria lutar contra o faraó e exigir que o Nilo fosse drenado, até não oferecer mais perigo para o seu filho? É essa a ideia? É nesse ponto até que alguém, sem noção, vai perguntar se pode comprar um cesto Moisés para seu bebê, feito na China, ou se isso iria trazer alguma influência nefasta na formação da criança. Não ria não, porque você não acredita a quantidade de dúvidas supersticiosas que eu recebo. Pois é, ainda não chegou uma dessa, mas pode esperar que chegue um dia. Então lembre-se de que o cristão não é do mundo e o mundo não é do cristão. O mundo foi entregue por Adão ao diabo. E os que são do mundo pertencem ao mundo e ao seu príncipe, que é Satanás, não é o Senhor. Eu espero não ser o seu caso, eu espero que você pertença ao Senhor. Pois com uma disposição assim, até parece que você está querendo ser do mundo, se candidatar a um soldado do mundo. Nós cristãos estamos aqui de passagem e nós não devemos querer que o mundo seja como nós esperamos que seja. O trecho a seguir, para terminar agora, é de um vídeo, de um texto também, de 2013, de já alguns anos atrás. E o título da versão completa é Devemos nos preocupar com o que as escolas ensinam. A pastora que é citada ali e professa ser cristã é hoje ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E em que pese as suas boas intenções de implantar uma educação cristã no Brasil, eu sinto dizer que no médio e longo prazo isso não vai vingar. Sinto muito. A tendência mundial é de deterioração de todas as coisas, até o mundo receber com aplausos o anticristo e depois ser devastado quando o próprio Cristo vier julgar as nações antes de estabelecer o seu reino milenar. E pode ter certeza de que o Senhor não irá precisar da ajuda de cristãos para fazerem a terraplenagem, para melhorarem o mundo, para deixar ele prontinho para Jesus voltar. Não. No texto e vídeo eu dizia o seguinte: os pais cristãos devem preparar seus filhos em casa e não esperar que aprendam os caminhos do Senhor nas escolas. A formação do caráter se dá pelo ensino e exemplo dos pais, não do Estado. Moisés é um exemplo de alguém que foi educado segundo a sabedoria deste mundo, mas mesmo assim foi preservado por Deus. É isto que nós devemos buscar para nossos filhos. Nós os entregamos inevitavelmente às águas da morte do Nilo, porém em um cesto devidamente impermeabilizado, para essas mesmas águas não penetrarem. E Deus irá fielmente cuidar deles, dos nossos filhos, naquilo que não estiver ao nosso alcance fazer. Não nos cabe querer impor um ensino de valores cristãos em um mundo incrédulo e inimigo de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.